Aproveitando o gancho do Bruno Dantas, vou pedir para o Joelto para a gente pular rapidinho, Joelto, lá para a parte do Augusto Aras, né? Porque o Augusto Aras, Mário, ele no fim do ano, ele baixou lá 2 normas internas garantindo a antecipação do 13º, ou melhor, a antecipação do pagamento das férias dos procuradores, do Ministério Público inteiro, né? Das férias de 2022. Então, ele antecipou o pagamento não para o mês da saída de férias, mas para o fim do ano, junto com aquela licença prêmio, né, que é 3 salários ali que o sujeito recebe, né, o tempo que ele vai acumulando, depois 5 anos, enfim, que é um penduricalho do que existe no Ministério Público. Então, ele antecipou, transformou em pecúnia, transformou em dinheiro isso, com base numa norma do CNMP de 2017, da gestão da Raquel Dodge, e então pagou isso numa tacada só, numa bolada só. Alguns procuradores chegaram a receber R$500 milhão. Não me parece que o Bruno Dantas esteja muito preocupado em avaliar aí a moralidade da decisão do Augusto Aras, mas está aí, o caso está na praça, né? Se não há ilegalidade, há imoralidade, né? Como você indicou. Tá bom, foi baseada numa deliberação do CNMP, mas o que a gente tem que discutir é esse negócio de licença-prêmio, né? Isso não devia existir. Ou seja, o fato de existir dá margem para que aconteça esse tipo de coisa. Me conta uma coisa, por que o servidor público, qualquer que seja ele, tem que ter licença-prêmio, tem que ter esses penduricalhos todos, né? Que enfim, que a gente sabe que existem e que estão aí. Não sei, um trabalhador na área privada, ele não tem nada disso, né? O que ele pode ter, dependendo da empresa, é participação em lucro, né? É bonificação, né? Agora, isso não vem automaticamente, depende do estado da empresa, depende do desempenho do funcionário, né? E, no entanto, no serviço público brasileiro, a gente tem essas coisas que possibilitam, né, que servidores públicos possam embolsar de uma tacada só R$500 milhão. Eu acho tudo isso espantoso. Agora, na circunstância específica, eu acho que ajuda a explicar também uma certa benevolência, né, de alguns procuradores em relação ao Augusto Aras. Não estou dizendo que o Augusto Aras está comprando consciências, não é isso. Mas, assim, o fato dele ter aproveitado uma sobra de caixa, digamos assim, e uma deliberação do Conselho Nacional do Ministério Público para fazer esse tipo de coisa, evidentemente que isso angaria simpatias, né, a ele, dentro da Procuradoria-Geral da República e adjacências. Então, agora, volta ao assunto, isso só existe porque a legislação é extremamente generosa com os servidores públicos. E eu não tenho nada contra servidor público, muito pelo contrário. No caso, inclusive, dos procuradores, nós defendemos o trabalho dos procuradores e o Ministério Público, né? Não estou dizendo aqui que todo funcionário público é malandro e não merece uma remuneração justa. Não é esse o ponto. O ponto é o privilégio, né? Ainda mais num Brasil que está vivendo um dos piores momentos da sua economia. Você tem ali, e aqui eu não estou fazendo, por favor, demagogia, mas você tem, as pessoas estão discutindo centavos, né? Porque as empresas estão quebrando, está todo mundo passando por dificuldades, ou quase todo mundo, com exceção de alguns setores, muita gente passando fome, necessidade, e você tem gente recebendo R$500 milhão de dinheiro público. Quem paga isso somos nós, né? E lembrando, Mário, que essa greve que foi, vamos dizer assim, capitaneada pelos auditores da Receita, ela teve como origem uma demanda, né, de um
novo penduricalho, seria um bônus de produtividade. Quer dizer, o sujeito é servidor público e precisa ainda de bônus de produtividade, né? Na verdade, o que falta aí é um emprego de uma política de meritocracia, né? Porque aquele servidor que justamente que não trabalha, que não produz, esse é que tem que ser retirado, né, do serviço público, e aquele que produz, ele obviamente, naturalmente, ele tem ali a possibilidade de escalar dentro do serviço. Agora, você ter de receber, além do seu salário, por você cumprir a sua missão funcional. E você tem dentro do funcionalismo público, enfim, de todo, você tem, obviamente, um regime de castas, né? Que um professor normal não vai receber esse dinheiro nunca. Nunca. Né? Então, assim, é tudo completamente absurdo. A questão do mérito, né, de haver métricas para medir o desempenho de um funcionário público e tudo mais, isso aí seria interessante que fosse. Alguém já tentou fazer isso no Brasil, mas não sei se foi de uma maneira séria. Mas não cola, né? Porque você tem ali os privilégios já estão instalados e os privilegiados não vão abrir mão da boquinha de jeito nenhum. Agora, nada no Brasil mais causa muito escândalo, né? Todo mundo faz assim, R$500 milhão, e no minuto seguinte já estão pensando em outra coisa. Infelizmente, é assim que ocorre neste infausto país, né? Porque quando a gente fala aí do Bruno Dantas, né, do Lucas Furtado, eles fizeram também ao atropelo, porque também o Lucas Furtado não é o procurador natural do caso, mas existe uma representação que está com a relatoria do Bruno Dantas, que trata das diárias e passagens recebidas pelos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Durante a Lava Jato, né, foi uma operação que durou aí praticamente 7 anos, e que essa Força Tarefa ela tinha ali um núcleo, mas outros procuradores que compunham esse grupo, eles eram retirados, né, das suas origens e transferidos de forma provisória lá para o Paraná. E eles entenderam, embora isso tenha todo o respaldo legal, eles defendem a tese de que essas diárias de passagem são ilegais. Então, assim, parte do princípio que você tem aí 2 padrões, porque só interessa investigar aquilo, né, que eles consideram uma ilegalidade, porque é praticado pelo seu inimigo, né, pelo seu rival, enquanto que você tem, então, aí 79, ó, o total de diárias e passagens dá 7,5 milhões. E, nesse caso aí, numa tacada só, e isso ao longo de 7 anos, numa tacada só, o Augusto Aras liberou 79 milhões para o pagamento desses benefícios de forma antecipada, aí, desses penduricalhos todos. Então, fica aí essa incoerência, fica a questão aberta para o Bruno e o Lucas responderem. Aos amigos à lei, né? Aliás, aos inimigos à lei. Aos inimigos à lei. Aos inimigos à lei.